Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focado em originação de negócios. E é exatamente com essa citação oficial que a gente abre a nossa investigação de hoje. E é um ponto de partida perfeito, né? Com certeza. Porque, geralmente, quando a sociedade pensa no avanço da tecnologia e na fronteira da inteligência artificial, a imagem mental é algo quase etéreo. Sim, é sempre aquela conversa de nuvem, né? Exato. Fala-se o tempo todo em nuvem, em algoritmos invisíveis, tipo redes neurais, e linhas de código flutuando num espaço digital que é perfeito, limpo e infinito. E convenhamos que é uma ilusão de marketing muito bem construída ao longo das últimas décadas. Muito bem construída. É uma imagem imaculada, silenciosa e, para ser sincero, quase mágica. Inovação digital e a internet estão magicamente descoladas do mundo físico e das suas restrições materiais? Mas o material que a gente tem na mesa hoje para dissecar destrói completamente essa ilusão. O nosso objetivo nessa análise é desconstruir um dossiê que é extremamente denso, muito urgente. É um documento que saiu diretamente das entranhas de uma mentoria de mesa proprietária de investimentos e o tema central é daqueles que fazem qualquer um parar para refletir. Sem dúvida. A gente está analisando o momento exato em que a engenharia financeira pesada de Wall Street começou a precificar o que o dossiê chama de apocalipse termodinâmico da inteligência artificial. Nossa, e a urgência desse tema é absoluta. Seja para quem senta na cadeira de alocação de capital, para quem está na diretoria de uma empresa tentando implementar IA, ou simplesmente para quem acompanha o futuro da tecnologia. Aham. E da economia global também. Exato. A promessa desse dossiê é clara e traz um balde de água fria nas projeções mais otimistas. O verdadeiro limite da inteligência artificial não é a capacidade dos engenheiros de escreverem um código mais eficiente. Ou a arquitetura dos chips, né? Isso. O limite é a física pura e dura. É a termodinâmica. É a quantidade finita de energia elétrica disponível no planeta. Certo. Vamos desvendar isso, então. Porque a quebra de paradigma aqui exige uma mudança visual drástica para quem nos ouve. Com certeza, tem que mudar a lente. Em vez de imaginar a inteligência artificial como essa nuvem mágica, a partir de agora é preciso imaginar ela como uma máquina industrial do século XIX, só que numa escala planetária. Uma fornalha colossal, né? Uma fornalha colossal, ensurdecedora e, acima de tudo, devoradora de eletricidade de uma forma insaciável. E é aqui que eu lanço a provocação que está no centro do nosso material. Manda. Como é que uma mega corporação de tecnologia sustenta o seu valuation astronômico, aquelas avaliações irreais de trilhões de dólares na bolsa, quando o maior banco do mundo, o JP Morgan, começa a estruturar e vender seguros contra a falência energética dessa mesma corporação? O que é fascinante aqui é a precisão matemática e a frieza com que o Wall Street está tratando esse risco físico. O documento aponta que o JP Morgan começou a estruturar operações de CDS. Os famosos Credit Default Swaps. Isso, os Credit Default Swaps. E para destrinchar isso sem cair num jargão hermético, um CDS é basicamente um seguro contra calote financeiro. Tá, um seguro. É um derivativo, sabe? Um contrato onde um investidor aposta contra a capacidade de uma empresa de honrar as dívidas dela. E o pulo do gato é que o JP Morgan criou esses instrumentos atrelados especificamente ao risco energético e ao passivo carbônico da infraestrutura de ar. Pera, deixa-me ver se eu entendi a gravidade da coisa. Não estamos falando de um seguro genérico contra uma recessão econômica ou, sei lá, uma falha de produto. De jeito nenhum. É um instrumento financeiro que basicamente diz assim: estou apostando milhões que essa empresa gigante de A vai quebrar ou perder o grau de investimento porque a conta de luz e a taxação de carbono vão implodir o caixa dela. É isso mesmo? É exatamente essa mecânica. E olha, ela é implacável. A gente precisa entender o dimensionamento do problema. Treinar os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, não é como rodar um servidor de e-mails. Pois é, a escala é outra. Totalmente outra. Isso exige gigawatts de energia contínua. Para você ter uma ideia, a gente está falando do equivalente ao consumo de cidades inteiras dedicadas a um único data center. Caramba!
E se essa energia vier de uma matriz fóssil, digamos, uma usina termoelétrica a carvão ou a gás natural, a empresa colide frontalmente com as NDCs. Que são as contribuições nacionalmente determinadas, né? Exatamente, os compromissos climáticos que os países assumiram. Então, o que o C-Dias do JP Morgan representa não é uma aposta exótica para operadores aventureiros, é a materialização de que a inteligência artificial, suja, virou um risco de crédito sistêmico. Ah, o mercado financeiro está calculando que, no curto prazo, essas corporações simplesmente não vão ter liquidez para pagar a fatura climática que está chegando. Perfeito, elas não vão ter caixa para isso. E isso nos leva diretamente para a sala de máquinas da mecânica financeira, porque é fundamental entender que não estamos falando apenas de uma tese ambiental bem intencionada. Longe disso. É sobrevivência corporativa. Estamos falando de uma ameaça direta, uma verdadeira guilhotina sobre os lucros operacionais. Mas eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui porque eu fiquei encafifado com uma coisa. Diga. Há uma dúvida incisiva que qualquer um que acompanha o mercado financeiro levantaria. As gigantes da tecnologia não são essencialmente máquinas infinitas de fazer dinheiro. É o que parece, né? Elas têm margens de lucro de software que chegam a 70%, 80%. Como é que, de repente, o custo de energia aniquila uma operação historicamente tão resiliente e lucrativa? Parece um exagero dizer que uma Big Tech vai tropeçar numa conta de luz, eu sei, mas essa é a dúvida central. E para entender o mecanismo de destruição de valor, o dossiê convida a gente a olhar para o coração da avaliação de empresas. O modelo de fluxo de caixa descontado. Isso, o famoso DCF. É dentro dessa planilha que o risco ambiental se transforma na guilhotina que você mencionou. Vamos detalhar como o analista de risco enxerga isso hoje. Tá, vamos lá. Quando ele disseca o balanço de uma gigante do Vale do Silício, ou mesmo de uma indústria tradicional que acabou de plugar uma IA robusta nas operações, o que aparece na projeção? O consumo de energia explode exponencialmente. Certo. E, como consequência direta, as emissões de escopo 2 daquela companhia atingem níveis radioativos. Olha, vale a pena a gente fazer uma pausa rápida para explicar o escopo 2. Porque muita gente confunde isso com a fumaça saindo da chaminé da fábrica. Bem lembrado, é uma confusão comum. Emissões de escopo 1 são as diretas, aquela fumaça da chaminé ou escapamento da frota de caminhões da própria empresa. Aham. O escopo 2 refere-se às emissões indiretas provenientes da eletricidade que a empresa compra para funcionar. Como um data center de IA não queima carvão lá dentro, ele não tem muito escopo 1. Mas ele puxa uma quantidade obscena de energia da rede elétrica. Exatamente. E se a rede elétrica que alimenta esse data center queima gás ou carvão, a empresa herda toda essa poluição no seu escopo 2. É o calcanhar de Aquiles das empresas de tecnologia. O balanço de carbono delas fica radioativo de uma hora para outra. E o mercado financeiro, como a gente bem sabe, não perdoa balanços radioativos quando há regulação na jogada. De forma alguma. E aqui entra o segundo golpe. Para proteger os credores que emprestaram dinheiro para construir esses data centers contra o impacto de um imposto carbônico real, o mercado começa a agir. E o dossiê cita essas regulações, né? Cita, sim, regulações draconianas que já estão ativas, como o CBM na Europa, que taxa a importação de produtos e serviços baseados na pegada de carbono, ou sistemas internos de cap and trade. Então a taxação futura é uma certeza matemática. Certeza absoluta. E diante disso, o mercado exige garantias. É aí que os financiadores obrigam a contratação daquele CDS do JP Morgan, só que o prêmio de risco desse seguro, o valor que a empresa de tecnologia tem que pagar todos os meses para ter essa proteção, é absurdamente caro. Porque o risco do imposto não é uma possibilidade remota, é uma realidade legislativa avançando rápido. Sem dúvida. Então, qual é a reação em cadeia que destrói a tese de que elas são máquinas infinitas de dinheiro? A margem EBITDA da operação, que é o núcleo da geração de caixa, é simplesmente pulverizada. Nossa. De um lado, tem um aumento colossal no custo físico da energia. Do outro, a imposição de um custo estratosférico de proteção financeira e tributação ambiental. O resultado final dessa equação
é que aquela infraestrutura bilionária converte-se rapidamente num ativo encalhado. O que o mercado chama de stranded asset. Perfeito. Ele deixa de gerar retorno sobre o capital investido e passa a drenar a liquidez da empresa. O custo de manter a máquina ligada supera o benefício do software que ela roda. Aqui é que fica realmente interessante. Porque se o hemisfério norte está enfrentando esse paredão de concreto, se o Wall Street está cobrando uma fortuna pela ineficiência energética dessas gigantes, a dinâmica global muda. Muda e muda muito rápido. O capital institucional age exatamente como a água. Ele sempre vai fluir massivamente para o caminho de menor resistência. E é nesse momento exato que o dossiê introduz a lente brasileira. A nossa grande virada. Pois é, o material propõe que este cenário representa o fim absoluto daquela velha síndrome de vira-lata que o mercado doméstico costuma ter. E a forma como essa mudança de perspectiva se materializa não é através de promessas vagas sobre a Amazônia, é através de infraestrutura financeira e regulação pesada, que é o que realmente move os ponteiros globais. Mas a regulação brasileira não é historicamente vista como lenta e complexa. Como é que, de repente, ela se torna uma vantagem competitiva nesse tabuleiro global de trilhões de dólares? O material destaca um movimento brilhante e silencioso das nossas autarquias. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, já se alinhou de forma pioneira ao ISSB, que é o Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade. Isso foi através da Resolução 193, certo? Isso mesmo, a Resolução 193. Na prática, o que isso determina? Determina que já existe no Brasil a exigência de um relato transparente e, mais importante, auditável das emissões de escopo 1, 2 e 3 para as companhias abertas. Então tá todo mundo sob a lupa. Exato. As empresas do índice Bovespa e o topo da cadeia da indústria nacional estão sob escrutínio total e padronizado internacionalmente. A mensagem é clara. Se qualquer operação tentar escalar IA aqui usando energia suja, ela cai numa malha fina regulatória e fica exposta a custos proibitivos. Se conectarmos isso com o panorama geral da dor das Big Techs que a gente falou agora há pouco, a peça do quebra-cabeça se encaixa com perfeição. Se conectarmos isso com o panorama geral, a gente vê surgir uma assimetria positiva que é brutal a favor da jurisdição brasileira. Vamos recapitular a dor do hemisfério norte. Vamos lá. As Big Techs globais e os fundos internacionais que estão travados naqueles CDS caríssimos do JP Morgan se encontram num beco sem saída financeiro. A única maneira de não pagarem o prêmio abusivo desse seguro contra a falência energética é provando que a operação deles possui lastro descarbonizado. E provando matematicamente e fisicamente, né? Eles precisam de gigawatts limpos, não de promessas de marketing. Precisamente. E o Brasil entra exatamente aí, fortalecido pelo recém-estruturado SBCI, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Ou seja, a gente deixa de ser o país que apenas exporta soja e minério de ferro para se tornar o grande provedor de hedge físico do planeta. Essa é a síntese perfeita do argumento do dossiê. O Brasil passa a ser a jurisdição estratégica capaz de fornecer o que o mundo corporativo agora chama de computação verde. Computação verde, gostei do termo. Nós passamos a exportar solvência climática. O raciocínio é que os créditos de carbono de altíssima integridade e a energia limpa abundante gerados no nosso território neutralizam cirurgicamente o risco exato que o Wall Street está precificando lá fora. Nós fornecemos o oxigênio para o balanço financeiro dessas empresas não sufocar. Deixa eu tentar colocar tudo isso numa analogia palpável, porque essa virada estrutural é complexa, mas é fantástica. Manda bala. Pense no seguinte cenário. Manter operações de IA movidas à matriz fóssil no hemisfério norte e ser obrigado a comprar o CDS do JP Morgan é tipo insistir em morar uma casa de madeira no meio de uma floresta que pega fogo todo verão. Uma péssima ideia. E além disso, pagar um seguro contra incêndio com franquias bilionárias para cobrir o risco. É rasgar dinheiro anualmente para tentar mitigar uma inabilidade estrutural que simplesmente não tem solução lá. Exato. A solução inteligente, a arbitragem agressiva que as mentes brilhantes da Faria Lima estão orquestrando, é muito mais simples. Pare de pagar o prêmio absurdo do seguro da casa de madeira e compre logo uma casa construída de concreto e à prova de fogo no Brasil. Olha, essa analogia do incêndio capta com exatidão a essência da solução fiduciária estrutural que as mesas de operação estão desenhando.
Os originadores e estruturadores de crédito no Brasil não estão lendo relatórios ambientais apenas por ativismo. Eles enxergaram o dinheiro na mesa. Muito dinheiro. Eles compreenderam profundamente a dor do diretor financeiro lá no Vale do Silício. Eles perceberam a arbitragem regulatória colossal que se abriu e estão criando instrumentos financeiros tangíveis, regulados e auditáveis para capturar a riqueza desse prêmio de risco. E como é que a mágica acontece nos bastidores? Quer dizer, como essa teoria maravilhosa do hedge físico se transforma em fluxo de dinheiro real na mesa de operações? A engenharia financeira por trás disso é fascinante. Porque, convenhamos, uma empresa de software na Califórnia não vai simplesmente comprar uma fazenda no Mato Grosso e resolver o problema mágico das emissões, né? Qual é o encanamento financeiro dessa operação? O encanamento é construído através de veículos financeiros que o mercado de capitais brasileiros já domina há décadas. Mas agora, eles recebem uma aplicação cirúrgica e inovadora. Os estruturadores estão desenhando fundos complexos como os FDICs. Os fundos de investimento em direitos creditórios. Isso. E também emitindo CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. A diferença é que agora eles vêm com uma chancela verde rigorosa, focados na base da pirâmide do SBCE. Tá, mas traça o caminho do dinheiro passo a passo para não ficar abstrato para quem nos ouve. Claro. Pensa no setor do agronegócio de ponta ou uma grande usina de bioenergia no interior de São Paulo. Eles precisam captar recursos para expandir suas operações. Eles vão ao mercado de capitais emitir um título de dívida. Certo, até aí é o padrão. Mas como o projeto subjacente é rigorosamente sustentável e auditável, eles conseguem acessar o que as finanças chamam de greenium. Um prêmio verde. Exato. Que na prática significa uma taxa de juros mais barata na hora de pegar esse dinheiro emprestado. Esse capital, que custou menos, é injetado diretamente num CAPEX verde agressivo. E, quando falamos de CAPEX verde, a gente está falando de obras reais, de colocar o capacete, bater estaca, plantas industriais de biometano, imensos parques de geração de energia solar, complexos inteiros de fazendas eólicas no Nordeste? Exatamente, não há abstração aqui. É infraestrutura pesada. E o que essa infraestrutura faz? Ela não só atende à demanda energética nacional, criando um excedente de energia limpa contínua, como também gera volumes colossais de créditos de carbono. E créditos regulados, certificados pelas regras estritas do SBCE. Isso mesmo. E é aqui que o encanamento financeiro fecha o ciclo. A tesouraria daquele fundo estruturado na Faria Lima pega esses ativos reais, a energia limpa e os créditos e monta pacotes de operações sofisticadas de hedge climático. Entendi. Então, resgatando a sua analogia, em vez de o Fundo de Investimento Internacional ou a Big Tech pagar fortunas na taxa de proteção daquele CDS sintético especulativo em Nova York, esse investidor aloca o seu capital de forma produtiva nessa infraestrutura verde através dos FDICs e CRAs brasileiros. Ele ancora a neutralidade carbônica da operação de A com ativos físicos reais, gerando energia de verdade. Em suma, a engenharia financeira do Brasil captura o dinheiro que iria para o prêmio de risco do JP Morgan e redireciona esse fluxo de bilhões para financiar e acelerar a nossa própria transição energética. É uma transferência de riqueza global baseada na termodinâmica. Caramba! Então, o que isso tudo significa na prática para os próximos passos? Encaminhando para as conclusões táticas que o dossiê entrega para a gente. O material traz um cronograma e projeções muito específicas, né? Traz sim. Eles focam numa janela apertada dos próximos 12 a 36 meses. E essas conclusões são tipo um manual de sobrevivência desenhado para quem está com a caneta na mão na cadeira de decisão agora. Totalmente. A modelagem de risco apresentada nos relatórios indica que o mercado vai passar por uma peneira implacável, uma verdadeira triagem binária do capital institucional. A inteligência artificial que o dossiê classifica como marrom vai ser esmagada. Aquela infraestrutura computacional teimosa que continua dependendo de combustíveis fósseis. Exatamente essa. Ela se tornará matematicamente infinanciável. O acesso dela ao crédito vai ser cortado. Ela vai ser esmagada pela soma de dois fatores: os custos proibitivos dos seguros de risco contra calote climático e as taxações punitivas impostas pelas regulações. Seja a barreira do CBAM europeu ou as normativas locais que forem surgindo. Perfeito.
A previsão central, e talvez a mais otimista para o cenário doméstico, é que a gente vai assistir a um fluxo formidável de investimento estrangeiro direto, o IEDA. Em um boom absoluto de operações de fusões e aquisições direcionadas estrategicamente ao Brasil, certo? Com certeza. Deixe-me ver se eu estou antecipando a jogada corretamente. Nós não vamos ver os colossos do Vale do Silício descendo aqui apenas para comprar aquela startup de software promissora. Eles vão descer aqui com cheques em branco para comprar parques geradores de energia inteiros, não é? Essa é a virada de jogo que a gente estava comentando. Eles vão adquirir o controle de usinas e complexos eólicos e solares inteiros. O objetivo primário dessa onda de aquisições não será gerar energia para vender na rede e lucrar com a conta de luz. Eles querem blindar os próprios balanços matrizes nos Estados Unidos e na Europa. Isso. Eles querem fugir das temidas chamadas de margem dos derivativos climáticos lá fora. Eles vão internalizar o hedge físico. Faz todo sentido. E a diretriz final que o documento deixa gravada na pedra para os gestores de patrimônio e para a liderança executiva, o famoso C-Level, é uma ordem direta. Auditem a pegada material e energética da sua infraestrutura digital hoje, não amanhã, hoje. Porque a partir do momento em que o alto escalão de Wall Street mobiliza os matemáticos para criar um CDS com o único propósito de proteger o mercado da ineficiência energética da sua empresa, pode ter certeza de que o seu modelo atual de negócio está com os dias contados. O mandato para a sobrevivência corporativa agora é manobrar agressivamente para se posicionar do lado recebedor dos benefícios do SBCI. utilizando o arsenal de ferramentas de crédito verde estruturadas aqui. Exato. Quem conseguiu provar que a sua empresa faz parte da infraestrutura que soluciona o passivo global, em vez de ser o risco inflamável que o JP Morgan está cobrando caro para proteger, será quem ditará as regras do mercado na próxima década. Cara, é uma reviravolta no roteiro tradicional que beira o inacreditável. O Brasil sai daquela incômoda e histórica posição de quem corre atrás do prejuízo para importar a tecnologia alheia. Para finalmente sentar na cabeceira da mesa. Exatamente. Nós nos tornamos os detentores da infraestrutura física indispensável que viabiliza, na prática, a continuidade do futuro da tecnologia global. Se o servidor do mundo precisar rodar, a tomada vai ter que estar conectada aqui. E olha, isso levanta uma questão importante, uma reflexão que talvez seja o corolário não escrito desse dossiê todo, e que merece ser ponderada por quem acompanha a vanguarda da economia. Qual seria? Se a gente aceitar a premissa de que o limite absoluto e intransponível do desenvolvimento da inteligência artificial é ditado pela termodinâmica e pela disponibilidade física de créditos de carbono reais para equilibrar a equação financeira. Será que num horizonte muito próximo, os rumos da inovação tecnológica global deixarão de ser ditados pelas mentes dos engenheiros de software trancados em laboratórios no Vale do Silício? Nossa, é uma boa pergunta. Será que o ritmo do progresso humano não passará a ser controlado pelos engenheiros eletricistas, pelos gestores das grandes redes de transmissão e pelos limites estritos de um racionamento global de capacidade de computação? A infraestrutura física pode, no fim das contas, domar a abstração digital? Sensacional essa visão. Nós começamos esta análise de hoje imaginando a vanguarda da tecnologia como uma nuvem limpa, etérea e invisível. E terminamos essa investigação percebendo a realidade crua. Ela é uma fornalha industrial sedenta. Muito sedenta. Que depende visceralmente da luz do sol escaldante, da força bruta dos ventos e da sofisticação financeira construída aqui no Brasil para conseguir continuar operando sem implodir a economia global com uma crise de crédito. Que investigação profunda e fascinante pelas entranhas dessa nova mecânica financeira mundial. Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve do outro lado dos fones de ouvido, acompanhando cada detalhe dessa análise densa e reveladora com a gente. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.